antes a equipa tinha conseguido. A 8 de março, o Porto espera pelos rapazes de Liverpool. E o Porto nunca jogou com o Liverpool em provas europeias. O adversário dos portugueses nos quartos de final também perdeu ontem, mas em casa com a Roma e por 1-0. Neste caso, valeram os 2 golos marcados em Itália no encontro da primeira mão. O herói do jogo também é diferente daquilo que jogou nas Antas. Espera-se um Fogo Porto concentrado, que procure, principalmente na primeira hora, que será um período decisivo para a decisão desta eliminatória, penso eu. Portanto, para um Porto com uma boa movimentação, com boa circulação de bola, que o procure fazer em terrenos mais adiantados do que aquilo que fez na primeira parte do jogo das Antas e principalmente que jogue com bastante concentração. Para já há uma surpresa em relação àquilo que seria esperado, principalmente junto de nós jornalistas, que é a utilização da equipa mais habitual do Fogo Porto. Isto excluindo a ausência dos lesionados Jorge Costa e Esquerdinha, mas referia-me concretamente à utilização do Deco em detrimento do Cheinho, que pensávamos nós que seria um jogador mais, se calhar, mais razoável, tendo em conta as características deste jogo, o mau estado do terreno e até a própria bola, que é bastante diferente daquela que o Porto costuma utilizar. Em 5 segundos, Bruno, a eliminatória, apesar da vantagem portista, pode cair para o lado do Nantes? É indubitável que o Fogo Porto, até pelos 2 golos de vantagem que traz para este jogo, é favorito. Penso que o Fogo Porto tem que tirar vantagem até da maior experiência internacional em comparação com a equipa francesa, que é muito jovem, como sabe, e procurar fazer o seu jogo. Penso que se o Fogo Porto conseguir marcar um golo, dificilmente deixará de estar presente nos quartos de final. Os jogadores do Futebol Clube do Porto e do Nantes já passaram pelo relevado do Labajoar, estão nesta altura a entrar no terreno. Daqui a pouco vai começar então esse jogo que pode ser histórico para a equipa das Antas. O jogo que lhe pode dar pela primeira vez o direito a jogar uns quartos de final da Taça UEFA. E vamos desde já então lembrar a constituição das duas equipas. Começamos pelo Futebol Clube do Porto. Joga com Ovtchinikov na baliza. A defesa é constituída por Carlos Secretário do lado direito. Ao meio joga Jorge Andrade e Aloísio. Do lado esquerdo, Fernando Nelson. Substitui então o lesionado Esquerdinha. À frente do quarteto defensivo. Esteve em dúvida, mas vai alinhar no Labajoar. O paraguaio Carlos Paredes. O triângulo do meio campo fica completo com os tridentes mais ofensivos. Deco e Alenichev. Do lado do ataque, o Porto tem na faixa direita Nuno Capucho, na faixa esquerda Lubinko Trlovic e à frente Pena. O Nantes apresenta algumas alterações em relação ao jogo do Estádio das Antas. Na passada semana saiu o descendente português Frederic da Rocha, também Olembé e Savino, entraram Moldovan, Ziani e Touré. Mas vamos ao elenco do Futebol Clube Nantes Atlântico para este jogo com o Futebol Clube do Porto. O guarda-redes é Michael Landreau, o defesa direito Lapal, depois defesas centrais o argentino Fabri e o francês Gillet. O lado esquerdo da defesa é para Armand. Mário Silva continua sentado no banco à semelhança do que aconteceu nas Antas. O trígono é Berson, depois mais 3 homens à frente no meio campo. Carrière ao meio, este é o maestro do Porto, Carrière vai ser o maestro do Nantes. Ziani do lado direito, Touré do lado esquerdo, à frente 2 homens, Hamadá, o que marcou o golo nas Antas, e Guriel Moldovan, o romeno, a estrela da equipa, o melhor marcador na Taça UEFA, com 5 golos já nesta edição e com certeza uma fonte de preocupação para a equipa azul e branca. O Moldovan é um globetrotter do futebol europeu, já jogou começou no Dinamo de Bucareste, passou por Neuchâtel, Graçou, para Coventry, Fenerbahçe na Turquia, antes de ser a contratação mais cara na história do Nantes, que creio que custou cerca de 1,5 milhão de contos. É também o melhor marcador do Nantes no campeonato, com 10 golos, e leva 5 golos marcados na Taça UEFA. Portanto, numa equipa que não tem grandes vedetas, é indubitavelmente a sua principal figura. E para lhe provar que esta equipa do Nantes é produto de uma enorme escola de futebol, uma das melhores da Europa que existe aqui na cidade de Nantes, digo-lhe que, tirando o Moldovan, que veio, como o Bruno Prata já disse, do Fenerbahçe da Turquia, e tirando também Lapal, defesa direito, que jogava no Paris Saint-Germain, todos os outros homens, todos os outros 9 homens, são produto dos escalões de formação do Nantes. É verdadeiramente impressionante. Eu diria mais, que em relação a todo o plantel,
18 dos seus 26 jogadores nasceram aqui no Viveiro, que é um dos principais viveiros da Europa, da França é com certeza. A par do Ajax, uma das melhores da Europa, provavelmente. Sim, basta falar que daqui saíram jogadores como Deschamps, Desailly, Carambeu, Locaux, Makelele, um dos jogadores principais agora no Real Madrid. Já se joga no relevado do Labajoie. O Porto tem 2 golos de vantagem, venceu por 3-1 há uma semana nas Antas. Ovtchinikov é o dono da bola nesta altura. Pontapé longo do guarda-redes do Porto. Luta pena com Gier. Ganhou o Porto. Drlovic, Paredes. Vamos ver se o Gier consegue roubar a pena. Não consegue, ganhou o Porto. Drlovic no apoio ao brasileiro. A bola não passa, recupera o Nantes, pode ser perigoso. Berson. Touré. A falta sobre Deco, diz o árbitro da partida. Está marcada pelo brasileiro. Vem Armand e passa Capucho. Amada. Armand corre para ir buscar a bola ao flanco esquerdo. Passou com sorte por secretário, mas vai ser pontapé de baliza para o Porto. Não dá para medir nada da temperatura deste jogo ainda, Bruno. Não é, penso que é muito cedo. Não é nada tarde para lhe dizer que os 38 mil lugares do Labajoie estão completamente esgotados. Um estádio lindíssimo, muito bem construído, foi construído de raiz para o Europeu de 84 e tem sido a casa do Nantes desde essa altura. Touré, Carrière, com falta de Deco, vai ser livre para o Nantes. Há muitos portugueses na bancada, tirando cerca de 1000 portugueses que viajaram da cidade do Porto para apoiar o Futebol Clube do Porto. Há também muitos imigrantes em França que aproveitaram esta oportunidade para ver de perto os artistas portugueses. Capucho. Ganhou sobre Fabri, Capucho. Outra vez sobre Fabri, cortou Armand. Sobra para secretário. Mal, defesa do Porto. Oh Bruno, e em que medida é que Fernando Santos referiu ontem na conferência de imprensa, mas sem lhe dar grande valor, em que medida é que esta bola, que é uma bola que se usa aqui em França, em que medida é que a diferença para a bola que se usa em Portugal pode influir no desenvolver do jogo? Esta bola, em comparação com aquela que o Porto costuma utilizar, que é a bola Adidas, a bola oficial do Campeonato Português, é bastante mais leve. Tal como a bola da Nike, os jogadores acham que é uma bola mais leve. Mas em relação à bola da Nike, tem uma desvantagem, que é no remate as trajetórias são menos lineares. Portanto, eu falei, por exemplo, com o Deco, que me disse que isso lhe poderia dar jeito, por exemplo, na marcação de um livre, mas que na qualidade do passe provavelmente não faria assim tanto jeito. Exatamente. Vamos ver então como se comporta o Futebol Clube do Porto num estádio que é estranho. Jogou aqui apenas uma vez e dessa equipa há poucos sobreviventes. De resto, penso que o único sobrevivente seria Jorge Costa, também Aloísio. Aloísio é o único que alinhou na Liga dos Campeões de 95-96 aqui com o Futebol Clube do Porto. Sim, e Paulinho que está no banco. O Paulinho que está no banco. Jorge Costa ficou em casa, lesionado. É que não consegue soltar em Capucho porque cortou a defesa do Nantes. Houve um toque do homem do Porto. O lançamento é para... Há outros sobreviventes que também não estão aqui, como o Vítor Bahia e o Domingos. Aliás, também ficou em casa para a opção. Vítor Bahia continua lesionado. Andrô joga com os pés para fora da área. Lapal. Lance longo de Lapal. O Luís não deixa que Touré pudesse seguir. Nelson. Todos apostavam em Paulinho Santos para fechar o lado esquerdo da defesa na ausência de Esquerdinha. Fernando Santos elegeu Fernando Nelson. Pena. A relação ao jogo de 95, curiosamente eu estive aqui nessa altura também, se em relação ao Porto há 8 jogadores que se mantêm, em relação ao Nantes apenas o português, entre aspas, está claro que os pais são da região de Braga, creio. Tanto o da Rocha e o Saniva é que se mantêm em relação ao plantel da altura. O resto da Rocha dava os primeiros passos como futebolista profissional no Nantes nessa altura. Exatamente. Carlos Paredes. Tira de qualquer maneira ao Paraguai. Vai lá a pena tentar ganhar a bola. Não consegue. Mas sobra para Drlovic. Mal Drlovic a perder para o Nantes. Aí vem os franceses. Amada solto no lado esquerdo. Armand no apoio. Amada já está na área. O secretário não deixa, é canto para o Nantes. Para além de estar cheio, o estádio está também muito bonito.
verde e amarelo salpicado por tons de azul. E há muitos ramos de flores pelas bancadas. Uma empresa de flores da região de Nantes ofereceu um ramo, imagine-se, de flores a todas as mulheres que viessem ao jogo. Ziani para o canto. Combina com Amadá. Pena à frente, Ziani. Torta secretário, novo canto para o Nantes. 5 minutos de jogo, começa-se a notar alguma pressão do Nantes. Sim, mas o Fogo Porto não tem estado mal, mesmo a defender. Veja-se os 2 cortes que o secretário acaba de fazer, sinal de que está concentrado. Aliás, provavelmente aquele golo que o secretário marcou no último jogo do Fogo Porto terá servido para motivar um jogador que precisa de ritmo, de confiança. Precisa de confiança. Alenichev marca depressa a falta que sofreu na direção de Capucho. Passou bem Capucho, mas depois o corte de Fabri vai ser pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Há um outro homem para além de Moldovan e Lapal, que não mencionei por lápis, como não produto da escola do Nantes. Fabri, um argentino, também uma contratação. Portanto, temos 8 em 11 que foram formados aqui na cidade francesa. Canto do lado direito, pé esquerdo do Drolovic para levantar. Já deu indicação da jogada para dentro da área. Estão lá 5 homens do Porto. Landreau à vontade, a Luísa não chegou. Corre Armand com Deco. Amadá. Armand. A bola seguiu no Nantes, mas o árbitro marcou falta porque quer mostrar o cartão amarelo a Deco. A primeira celebração efusiva, digamos assim, dos adeptos do Nantes, por este cartão amarelo mostrado a Deco aos 6 minutos da primeira parte. Era um contra-ataque perigoso e o Deco fez a chamada falta profissional. Os colegas agradeceram e o Nantes parou o jogo. Segue a bola nos homens do verde e amarelo. Venceram a Taça de França do ano passado e por isso é que têm direito a jogar esta edição da Taça UEFA. Sim, por um campeonato terminaram no 12º lugar. Embora este ano estejam bem melhor, são líderes, pelo menos lado a lado, com a equipa do Lille. Gier. Moldovan. Ainda não se viu no jogo o romeno. Que natural, tem muito tempo parado. Este jogo marca de alguma forma o seu regresso. Desde o final de janeiro que o Moldovan não jogava na equipa do Nantes. Os jornalistas franceses, com quem estivemos a conversar há momentos, garantem inclusive que ele dificilmente fará os 90 minutos. Contra-ataque do Porto. Pena na esquerda, Capucho ao meio, Drolovic na direita. Pena já viu o Jugoslavo. Só que a bola não chega a Drolovic. Fica nos pés de Armand. Solta-se Ziani pela esquerda, mas Armand joga para trás. Agora sim Ziani. Lapal solto na direita. Aí vai a bola para o defesa do Nantes. Controlou bem. Combina com Moldovan. Luísio não deixa. Ainda Lapal. Carrière. Pode ser perigoso. Vamos ver o cruzamento. O que faz o homem do Nantes. Muito fácil para o Ovchinnikov. Destas agradece-as sempre o guarda-redes do Porto. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Surpreende a forma de jogar deste Nantes. Não é o 4-4-2 habitual. Não, eu penso que está a jogar em 4-4-2. É claro que o Moldovan e o Amada são os 2 homens mais avançados. Em relação ao jogo das Antas, para além do Olembé ter ficado fora, o seu lugar está a ser ocupado pelo Ziani, que normalmente joga mais do lado direito, embora também seja utilizado do lado contrário por vezes. E quem está a jogar no lado direito é o Torreiro. Secretário. Joga do lado direito a defesa do Porto. Marcou o 3º golo nas Antas, como o Bruno Prata já referiu. Agora jogou mal com o Capucho. De resto, tinha aplaudo o colega. De resto, na equipa francesa é o quarteto habitual, o quarteto defensivo habitual, os 2 médios centro, o Berson e Carrière. O Berson mais incumbido das missões defensivas, enquanto o jogador provavelmente mais valorizado nesta equipa, o Carrière, é o maestro, por assim dizer. E agora a Luís a ganhar sobre o Carrière. Levanta Nelson. Fica no peito de Gier. Perde para Pena. Deco a garantir o lance. Contra-ataque do Porto. Já está nos pés de Alenichev. Capucho corre pela direita.
Alenichev e Deco a caminho da área. Aí vai Capucho. Cruzamento interceptado, é canto para o Futebol Clube do Porto. Um bom lance de Futebol Clube do Porto e em que se verificou uma situação que o Fernando Santos ontem na conferência de imprensa destacou. Que a propósito no jogo das Antas, o Futebol Clube do Porto ter feito uma primeira parte em que fez uma boa circulação de bola, mas em terrenos muito recuados, e só no segundo tempo é que conseguiu jogar 20 metros mais à frente. O Fernando Santos explicava isso, dizendo que isso só foi possível porque o Futebol Clube do Porto conseguiu mais à frente. Conseguiu não só pressionar como recuperar a bola, que foi o que se verificou neste caso, neste último lance que acabamos de ver. Canto curto entre o Dubrovic e Alenichev. Cruzamento do Jugoslavo. Cabeça de Paredes. Cortou a defesa do Nantes. Ainda Alenichev. Mais uma assistência do Porto, que apostava sozinho, mas não conseguiu chegar à bola. Mas nota-se de facto que se o Porto carregar no acelerador, o Nantes trema um bocadinho na defesa. Sim, até porque o setor defensivo da equipa francesa é tido por ser o seu pior setor. Embora isso não seja exatamente assim, porque todos eles são jogadores de razoável qualidade. Já passamos os 10 minutos na primeira parte. O Porto empata a 0 em Nantes, continua à frente na eliminatória. De resto, a equipa do Nantes não tem grande tradição em virar resultados aqui em casa, depois de ter perdido fora. Já aconteceu nas competições europeias terem uma derrota fora na primeira mão por 10 vezes e apenas por 2 conseguiram recuperar o resultado. Em 86 com o Reykjavik da Islândia e em 95 com os russos do Rotor Volgograd. Mas nunca conseguiu recuperar um resultado de 2 golos negativos. E também há outro fator que poderá revelar-se importante, que é que o Fogo Porto, esta época, nas provas europeias, ainda não houve nenhum jogo em que sofresse mais de um golo, incluindo os 2 encontros com o Anderlecht para o apuramento para a Liga dos Campeões. Eliminatória da Liga dos Campeões. Perdeu 1-0 em Bruxelas e depois, na primeira eliminatória da Taça UEFA, empatou 1-1 em Belgrado. Foram os 2 únicos golos que o Porto sofreu fora do Estádio das Antas este ano, juntando a pré-eliminatória da Liga dos Campeões com a Taça UEFA. Aliás, esta semana os jornais franceses insistiram bastante nos 23% de equipas que apenas conseguiram recuperar 2 golos de desvantagem em todas as provas europeias desde 1980. Aliás, há uma frase muito ouvida na boca dos jornalistas franceses ao longo destes dias, e eu que já estou cá há mais algum tempo do que tu, que vi que chegaste apenas ontem. Eles dizem que acham que o Nantes ganha, mas que quem passa a eliminatória é o Futebol Clube do Porto. Vamos ver. Joga Touré pela direita, tem Nelson à frente. E é por isso que não passa o cruzamento do homem do Nantes. É apenas lançamento para os franceses. Lapal. Carrière. Touré. Primeiro Nelson. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Touré foi o último a tocar. Sem pressas, Ovtchinikov. Agora o árbitro manda-o acelerar o passo. Mas também estes momentos são importantes para o Futebol Clube do Porto parar um pouco o ritmo ao Nantes. E, aliás, uma das grandes diferenças entre estas duas equipas é que o Porto tem uma enorme experiência internacional e esta equipa, porque é jovem, não tem assim tanta experiência de competições europeias quanto isso. Touré. Amada. Combina bem agora. Carrière. Cruzamento para Moldovan. Não chegou. Secretário com sorte, mas a ganhar. Vem o defesa do Porto. Caminha para o meio campo do Nantes. Alenichev. Deco foge mais à frente, Capucho na direita. Alenichev prefere a direita. Talvez tenha preferido bem, mas executou mal. É lançamento para o Nantes. Essa falta de experiência que referiste há momentos acaba por ser natural numa equipa que está habituada a formar bons jogadores, mas que depois não consegue resistir às propostas e que acaba por vender. Não é? O Nantes tem um orçamento de 7,6 milhões de contos. Há 6 anos, quando o Fogo Porto aqui esteve, gastava quase metade, 4,2 aliás, e gasta, desse montante, gasta cerca de 600 mil contos por época na formação dos seus jogadores. Portanto, é um clube que tem um projeto claro de formação dos jogadores e de rentabilização desses mesmos valores. De resto, o treinador atual, Ranal Denier, foi o responsável pelo centro de formação entre 1980 e 1997, durante 17 anos. Subiu depois à categoria de treinador da equipa profissional. Aliás, 9 dos seus ex-jogadores fazem parte ou dos quadros técnicos ou do setor de recrutamento e formação do clube. É de facto uma enorme escola de futebol, este Nantes Atlântico. Ziani. Armand.
roubar a bola naquele passe de Armand, mas depois a perder para Bergson. Lapal. Já entrou no meio campo do Porto. Bergson. Tentava dar na direção de Carrière, a bola sobrou para Touré. Ainda Touré, passou bem por 2 homens do Porto, mas depois Carlos Paredes a cortar. Capucho. Alenichev. Não teve linha para devolver a Capucho. Jorge Andrade. Muito longo o passo de Jorge Andrade. Perlovic não chegou. É lançamento para o Nantes quando vemos Reinaldo Daniel a dar os primeiros recados para dentro do relevado. Luizio controla, deixa que a bola chegue até Sergei Ovchinnikov. O guarda-redes do Porto está sem dúvida num bom momento. Aliás, ontem durante o treino foi bem visível a confiança de Sergei Ovchinnikov nesta altura. Pena não chega. E diz o árbitro que não há qualquer falta de Fabri sobre o brasileiro do Porto. Guarda-redes a guarda-redes. Landreau já repôs a bola para o meio campo do Porto. Cortou Nelson de cabeça, mas o árbitro diz que fez falta sobre Touré. Deu a lei da vantagem. O Nantes teve direito ao lançamento, o árbitro não interrompeu. Ziani. Armand. Corte secretário. E o lançamento ao Porto, porque a bola ainda raspou em Armand antes de sair. Armand tem roubado sistematicamente o lugar a Mário Silva, o defesa esquerdo que jogava no Boa Vista na época passada e que o Nantes contratou aos atuais líderes do Campeonato Nacional. O Armand tem a vantagem da altura, mede 1,82 m, num setor todo ele muito alto e em que o Mário Silva sai claramente prejudicado nesse aspecto. Aliás, a reportagem da SIC no início desta semana, Mário Silva confessava alguma desilusão por não ter jogado nas Antas e dizia ele nessa altura que provavelmente não jogaria também aqui. E estes 2 jogos eram para ele os jogos mais importantes da época. Percebe-se. Livre para o Nantes. Marcado por Lapal. Gier. Marcou um golo na própria baliza nas Antas. O golo com que o Porto passou para a frente no resultado. Amadá em luta com o Luizio. Corta a defesa do Porto. Sobra para Touré. Paredes no caminho da bola. Drlovic. Alenichev. Pode ser o contra-ataque do Porto. São 5 homens do Porto contra 5 do Nantes. Depois cria a bola mais para a frente. Outra vez Alenichev. Está realinhada a defesa francesa. Paredes. Encontra Drlovic dentro da área. Pena no meio. O cruzamento de Drlovic foi interceptado. Mal depois o Jugoslavo. O Suárez descobre uma falta de Fabri sobre o Drlovic. Um toque mínimo no Jugoslavo do Porto. Embora este não seja o melhor plano para o descobrir, não parece haver qualquer fora de jogo de Drlovic. Vai ter direito a marcar esta falta. Landreau orienta a barreira. Sei que se pode chamar barreira apenas a um homem. Jorge Andrade. Paredes. Podia ser o gol do Porto, não fora aquele corte em cima do risco. Aos 18 minutos e meio, o Futebol Clube do Porto tem uma enorme oportunidade para começar, em definitiva, a resolver a eliminatória, Bruno Prado. Sim, foi a primeira situação de algum perigo no jogo. O Porto pensa que está a fazer um jogo inteligente. O ritmo do jogo não está a ser muito elevado e é aquele que provavelmente mais interessa aos portistas. O Paredes está a controlar muito bem as coisas a meio campo e está a ser bem ajudado pelo Alenichev e pelo Deco. Os laterais estão a funcionar também muito bem, principalmente o secretário, e penso que as coisas estão a correr bem aqui na defesa. Foi Bergson, o homem do Nantes, que salvou o golo do Porto. Lapal. Jorge Andrade, melhor que Amadá. Alenichev, melhor que Ziani, mas sobra a bola para o Nantes. Bergson. Ainda Bergson. Até que não lhe dá espaço. Bergson. Fabri. Moldovan. O romeno pouco ou nada se tem visto no jogo. Touré. Bem executado por Touré. Vamos ver o que faz agora frente a Nelson. Faz o cruzamento, só que Paredes
não permite que a bola chegue a Moldova. Carrière. Ziani. Acelera Ziani. Remate. Algo atrapalhado Ovtchinikov nesta defesa. Acabou por sofrer falta, pelo menos parece-me que é esse o sinal do juiz da partida. Mas o que é certo é que aquele remate de Ziani causou problemas que não seriam previsíveis face à velocidade da bola para Ovtchinikov. Andou ali à procura da bola durante algum tempo. Recuperou a tempo e acabou por sofrer falta. De facto, Moldova carrega Ovtchinikov. Não há qualquer dúvida. Mas não deixa de ser estranha esta atrapalhação de Ovtchinikov quando ele parecia estar com imensa confiança. Pode ser exatamente efeito daquilo que falamos há momentos. Da bola de ser da diferente. bola ter trajetórias muito traiçoeiras. Landreau. Mas de resto, Fernando Santos apressou-se a dizer na conferência de imprensa, quando abordou esse assunto, que nem a bola, nem o estado relevado, que não está tão famoso quanto isso, poderiam ser desculpas para uma exibição menos conseguida do Futebol Clube do Porto. Sim, mas é normal que o adversário esteja mais habituado a tanto uma coisa como a outra, Obviamente. uma vez que treina aqui todos os dias e joga todos os dias também com esta bola. Lançamento para Carlos Secretário. Apesar do resultado continuar empatado e do Porto continuar à frente da eliminatória, o entusiasmo não para no Stade de la Beaujoire. Jogo perigoso sobre pena agora de um homem do Nantes, de Berson. Errado à canela direita ao brasileiro do Porto, mas dá-me a ideia que recuperará sem grandes problemas. Aí está apenas já de pé. E Secretário vai levantar a falta para o meio-campo do Nantes. Regressou aos golos nas competições europeias, Carlos Secretário, na primeira mão nas Antas. Tinha marcado naquela vitória dos 5-0 de Werder Bremen, pela última vez, numa competição europeia. Um jogo que deixa o morto no acesso. Aliás, a única coisa que Bobby Robson conseguiu dizer no fim do jogo, pelo menos naquele momento seguinte, na flash interview das televisões, foi That's incredible. É incrível, não conseguiu mais dizer mais do que isso. Bobby Robson, que era o treinador em 95, quando o Porto jogou aqui, embora esse jogo tenha sido orientado por Augusto Inácio, dado o treinador inglês estar a preparar de uma operação cirúrgica. Nessa altura o Porto empatou aqui a 0. E perdeu empatou 2-2 com dois golos fenomenais do internacional francês Pedroso. Pena de cabeça agora, mas já havia... Não havia. Ouvi um apito, mas não era qualquer fora de jogo a pena. Era das bancadas. Mais um lance perigoso do ataque do Porto. Sim, as duas jogadas mais perigosas deste jogo são claramente do Porto. Tirando aquela meia oportunidade, se é que se pode chamar assim, ao remate de Ziani, o Fogo Porto está a ser claramente superior. Tendo em conta tudo aquilo que se tem passado, já justificaria a vantagem nesta altura, Bruno? Sim, se alguém poderia ter marcado um golo, era claramente o Fogo Porto. Torreia não passa mais uma vez por Nelson. É apenas lançamento para o Nantes. O banco do Porto olha para o jogo com ansiedade. Mas por enquanto os portistas estão à frente na eliminatória. Berson. Lapal não consegue tocar antes da bola sair. É lançamento para o Porto. Tirando os jogos do Porto com o Nantes, ou melhor, o jogo do Porto com o Nantes, este também é um estádio de boa memória para o futebol português. Foi aqui que no Europeu de França, em 84, Portugal conseguiu o apuramento para as meias finais com uma vitória por 2-1 sobre a Roménia. Um golo de Nené quase no fim resolveu a questão e apurou Portugal para essa meia final com a França. É final dramática, diria eu mesmo, jogada em Marseille. Não era muito crescido, mas já deu para viver com muita emoção esse jogo. Aloísio. Paredes. Outra vez Aloísio. Fernando Nelson. Fernando Nelson. Torre ganhou, meteu em Amadá. Valeu Paredes a cortar. Ainda Torre. Baila em frente do deck Torre. Ganhou a linha. Só que depois Nelson cortou.
Mais um lançamento para o Nantes. Touré está claramente mais ativo no lado direito do que Ziani daqui do lado esquerdo. Temos a sensação que o Ziani está a fugir muitas vezes para o centro do terreno. Também um pouco à procura da bola, porque o Nantes tem jogado mais para aquele lado. Agora remate Ziani. Sozinho à entrada da área, a bola sai por cima da baliza de Ovchinnikov. Ziani é um dos jogadores internacionais desta equipa. Aliás, ele penso que ainda não pertence ao Nantes, que estará a tentar contratá-lo ao Bordeaux, que irá pagar cerca de 900 mil contos pelo seu passe. É um jogador emprestado pelo Bordeaux ao Nantes. Embora antes de ter passado pelo Bordeaux e pelo Corunha, tenha já jogado aqui em Nantes. Aliás, foi um dos formados aqui na escola do clube. Ovchinnikov a demorar muito tempo. Mais um aviso do árbitro da partida. Capucho em luta com Berson, ganhou o homem do Nantes. Moldovan não chega. Jorge Andrade dá em Paredes. Fabri. Secretário. Pena com Gier. A bola sobra para Landreau. O árbitro diz que Pena se atirou para o chão. Penso que não foi. O brasileiro e o francês seguem ali num diálogo. Não deve ser muito agradável de seguir. Era a falta de Berson sobre Carlos Paredes. Mas aquele movimento do ataque portista que vimos há pouco, com a bola pelo ar, não é o mais aconselhável para ultrapassar esta defesa, Bruno. Naquela circunstância penso que sim, porque o Fogo Porto estava em superioridade numérica e poderia ter tirado vantagem disso. De uma forma geral, não. Sim, de uma forma geral. A defesa é de facto muito mais alta do que o ataque do Porto. Nova falta agora sobre Capucho. Desta vez foi Armand quem cometeu a infração. Não chega para lá em Capucho, que o árbitro sancionou. Secretário. Deco. Torre sobre Deco, com falta. Pareceu-me óbvio também. O homem do Nantes se apoiou em Deco para saltar. Foi mais um atropelamento. O homem do Porto parece não ter nada de grave. Deco preparava-se para receber a bola e levou com Torre em si. Mede a distância para a barreira. O árbitro da partida. Paredes é o único homem do Porto preparado para bater este livro. Quando veio do Olímpia de Paraguai tinha fama de ser perigoso nestes lances. Para já ainda não conseguiu marcar nenhum golo desta forma no estádio das Antas, ou fora dele com a camisola do Porto. Mas obrigou para já a uma enorme defesa de Michael Landreau, que é sem dúvida alguma, se não a equipa pelo menos a equipa mais perigosa no relevado do Labajoar nesta altura ao Porto. Sim, é a terceira oportunidade criada pelo Fogo Porto. Penso que neste tipo de jogos o Fogo Porto tem normalmente conseguido boas exibições em jogos de grande responsabilidade, talvez com exceção do jogo que fez em Belgrado frente ao Partizan. O Fogo Porto tem conseguido as suas melhores exibições em jogos de grande responsabilidade, como foram as duas viagens seguidas à Luz. Tem sido nos jogos com adversários tidos à partida como mais fracos que o Fogo Porto tem mostrado mais debilidades. E hoje penso que está a fazer uma exibição muito segura e muito concentrada. Um pouco à semelhança, provavelmente, se pudermos fazer um termo de comparação assim rápido e fácil, àquela exibição personalidíssima do Futebol Clube do Porto em Barcelona contra o Espanhol. Praticamente perfeita, e depois matou o jogo na hora H com 2 gols. Este jogo tem muitas semelhanças com esse que acabaste de referir. Deco agora não consegue passar por Amadá, mas é lançamento para o Porto. Nelson para fazer o lançamento ao Ovchinnikov. Não tem estado muito em jogo. Pena. Lapal e Gier a travar a progressão do brasileiro. O Porto volta a ganhar o lançamento. Drulovic. Nelson. Mal no cruzamento Lanson, que recupera o Nando. Carrière. Bem Deco no carrinho. Não se tem notado muito o Deco em termos ofensivos, mas tem sido um elemento muito pressionante, tentando roubar a bola aos homens do Nantes. Mal eles saem para o ataque. Hoje é talvez um dos melhores dias
em que é um dos dias em que o Deco está a exibir melhor em relação ao que vinha fazendo nos últimos tempos. É verdade que não está ainda a mostrar aquela magia que lhe vimos noutros tempos, mas está a fazer um bom jogo, está a recuperar muitas bolas e está a entender-se muito bem com o Alain Michel. Capucho. Perdeu Capucho. Falta de Paredes sobre a Amadá. Livre para o Nantes. De resto, esta manutenção de Deco na equipa é sem dúvida alguma uma prova de confiança do Fernando Santos, quando se pensaria que Cheinho seria um homem mais aconselhável para jogar neste terreno e num jogo que o Futebol Clube do Porto supostamente passaria mais tempo a defender do que a atacar. É, exato. O Fernando Santos tem dado muitas provas de que confia no brasileiro e compreende-se que assim seja, porque o Deco é um dos valores mais seguros desta equipa e certamente não desaprendeu de jogar. Portanto, é uma questão de conseguir voltar aos seus velhos tempos. Joga o Nantes à defesa porque o Porto não deixa que a equipa francesa suba. Os imigrantes sorriem nas bancadas do La Bajois. 0-0 aos 30 minutos de jogo. Na eliminatória, o Porto continua em vantagem. Ganhou 3-1 nas Antas na semana passada. Alenichev. Deco. Agora bem a lançar pena. Tem o apoio do Drlovic. Não está ninguém na área do Nantes. Com a camisola do Porto, obviamente. Mas lá Paulo não deixou que o Drlovic seguisse para a linha final. Landreau. Fabri. Ainda Fabri. Os caminhos estão completamente cortados aos homens do Nantes. A pressão do Porto é enorme no meio campo. Agora bem o ataque do Nantes a combinar, mas o passe de Moldovan não chegou a Amadá. E Ziani também não consegue abrir em Touré. Recuperam de novo os portugueses. Os adeptos franceses estão cada vez mais ansiosos à medida que vem o relógio passar e o Nantes sem conseguir marcar um golo que colocaria maior pressão sobre o Futebol Clube do Porto. Penso que foi essencial para o Porto ter conseguido que isso não acontecesse durante esta primeira meia hora. E aliás, se o golo tivesse acontecido, era justo que ele tivesse sido para a equipa portuguesa. Fabri. Moldovan. Ziani. Arma. Moldovan. Bem, Carlos Paredes. Um todo o terreno muito eficaz. Este paraguaio que joga no Porto. Secretário no corte, limpo sobre Amadá. Ziani. Outra vez Paredes. Paredes está a fazer uma exibição fantástica. Aliás, eu penso que neste momento, se não é o melhor, é claramente um dos melhores jogadores a atuar no campeonato português. E é sem dúvida alguma uma das contratações mais acertadas do Futebol Clube do Porto nos últimos anos. A par de Mário Jardel, por aquilo que já saiu esta época, se calhar, a que se segue. Nelson a limpar pela linha lateral, lançamento para o Nantes. A ser para lá Paulo, defesa direita. Touré. Outra vez lá Paulo. Mal lá Paulo. Deco. Drlovic. Alenichev. Secretário. Caminho livre para Secretário. Pode jogar com Capucho mais à direita. É isso que faz. A bola já está em Alenichev. Jorge Andrade. Luísio. Deco. Pena. Ganhou num primeiro momento, perdeu logo a seguir sem falta, diz o árbitro. Carrière. Armand. Secretário. Jorge Andrade. Bem, Jorge Andrade. Deco tem muitas opções de passe. Escolhe Capucho do lado direito. Alenichev. Deco. Não há falta. A bola está em Fabri. Carrière. Mal o Nantes, recupera a Pena. Mas está sozinho para 4 homens do Nantes. Ainda Pena, passou por toda a gente. Está em frente a Landreau e é o golo do Porto. Fantástica a jogada de Pena. Recuperou a bola, passou por 4 homens do Nantes e festeja agora.
dentro de campo e também nas bancadas festeja-se o golo de Pena, e este golo conseguido aos 34 minutos, Bruno Prata, pode muito bem ter ditado a história da eliminatória. É um gol de autor, a fazer lembrar um primeiro golo que o Pena marcou no Campeonato Português, não me recordo já exatamente, frente a que adversário, Passos Ferreira. e que mostra que o brasileiro é capaz deste lance de gênio, embora provavelmente não esteja no seu momento de forma mais fulgurante. Ele, em termos físicos, não está tão bem como já esteve no passado, mas eu penso que este golo confirma que foi uma boa contratação, mesmo que o brasileiro tenha algumas dificuldades em ser o ponto de referência que foi no passado Jardel. Abre-se um sorriso na face de Pena e abre-se o marcador no Labajoar a favor do Futebol Clube do Porto. Um lance praticamente perfeito de Pena. Passou por 4 homens do Nantes e teve toda a calma necessária para bater Landreau em frente da baliza verde e amarela. 1-0 para o Porto aos 35 minutos da primeira parte. Caminha para os quartos de final a equipa azul e branca. Pena fez o 5º gol nesta edição da Taça UEFA. Tinha marcado 1 ao Partizan de Belgrado, 2 ao Wisla Cracóvia e 1 ao Espanhol de Barcelona. E caiu um silêncio sobre o Labajoar, Bruno. Sim, sem querer antecipar-me ao que nos espera em relação ao resto do jogo, penso que dificilmente agora a equipa francesa poderá inverter o rumo desta eliminatória. Fora de jogo, tirado agora a Lanichev, vai ser livre para o Nantes. Carrière. Voltam a despertar os adeptos do Nantes. Pelo menos aqueles que estão no topo sul deste estádio e que têm sido os mais ruidosos ao longo da partida. Mas é um despertar tímido, diga-se. O Porto calou o Labajoar com um gol do Pena. Deco. Pode ser perigoso. De primeira, Deco para Drulovic. A bola fugiu do jugoslavo. E perdeu-se. Um lance que podia resultar em outra situação complicada para a baliza de Michael Landreau. A equipa francesa não está claramente a conseguir libertar-se do espartilho montado por Fernando Santos. Aliás, o Nantes está a mostrar algumas deficiências que já tinham sido notórias no último jogo do Campeonato Francês, frente ao Estrasburgo, em que, embora vencendo por 1-0, viu a crítica francesa destacar o facto de se ter limitado praticamente durante o jogo a despejar bolas para o Monterrubio, que hoje está no banco. Nantes ganhou esse jogo no passado domingo com um gol aos 82 minutos de Vairroa, um jovem de 21 anos, também formado no Nantes e que hoje está no banco. Pinto da Costa satisfeito a ver o jogo da tribuna presidencial deste estádio. Não admira que assim seja. Viu Pena marcar há cerca de 3 minutos. Carrière. Touré. Contornou Nelson, a bola tinha passado pelo outro lado, ganhou um lançamento. Esta é a esposa de Pinto da Costa. Lançamento para Lapal. Ziani. Berson. Mas é notório, Bruno, que o Nantes, quando chega ao último terço do campo, não consegue desenhar um lance que possa incomodar o Ovtchinnikov. Não, o Nantes é conhecido pelo seu bom futebol. Aliás, a cultura do clube diz isso mesmo. Mas hoje não está a conseguir fazê-lo. E também é verdade que esta equipa não tem as figuras que tinha a equipa de 95, que era formada por jogadores como Cauê, Notoram, Kozek, o Edek, Pedros, Makelele e outros, que não me recordo agora. Nesta equipa a sua principal figura acaba por ser Carrière, que hoje não está a fazer um bom jogo, claramente, e é evidente que podia ser o segundo gol do Porto. Deco assistiu Pena, mas o brasileiro tocou ao de leve na bola. Este é o diretor do Desportivo do Nantes que víamos na imagem, Budzinski. É diretor do Nantes desde muito cedo na década de 70. Mas dizia eu que faltam claramente pedras capazes de desequilibrar nesta equipa francesa. Essa equipa de que falaste, esse Dream Team do Nantes, digamos assim,
de 1995, conseguiu um dos feitos mais importantes na história europeia do clube. Chegou a uma meia-final da Liga dos Campeões por força de ter afastado o Porto na fase preliminar. Exatamente, e acabou por ser depois eliminada pela Juventus, do Paulo Sousa. Isto no ano em que foi campeão. No ano que a Juventus foi campeã europeia. Sim, eu dizia que o Nantes foi campeão também nesse ano francês. Essa meia-final com a Juventus, a equipa do Nantes perdeu 2-0 em Turim e ganhou aqui 3-2 no Labajoie. E ganhar, ainda aqui em casa, ao futuro campeão europeu, não era tarefa nada fácil. E essa equipa conseguiu. Era uma equipa com um ataque extraordinário. Berson, apesar de nesse ano terem perdido logo para o Paris Saint-Germain. Sim, mas não se pense que esta equipa que estamos a ver hoje também não é formada por bons jogadores. Aliás, uma equipa que reparte o comando do campeonato francês, que é só campeão europeu e campeão do mundo, tem que ser uma boa equipa, indubitavelmente. Touré. Mas no que se viu já no conjunto da eliminatória, os 90 minutos das Antas e os 40 que aqui já levamos jogados no Labajoie, o Porto tem sido sem dúvida a melhor equipa. Estamos a pouco mais de 4 minutos do intervalo. O Porto vence por 1-0 o Nantes no Labajoie. Vai ser lançamento para o Porto, para Carlos Secretário. Agora mal, Secretário. Tinha Paredes para combinar. Jogou de qualquer maneira para a frente. A bola ficou em Fabri. Já está em Touré na direita. Apoio é de Lapal. Amadá mais ao meio. Carrière ainda mais já dentro da área do Porto. Joga Amadá. Ziani. Outra vez Lapal. Carrière. Cruzamento de Carrière. Agora passou. Mas foi inconsequente. Sai Nuno Capucho a jogar para o Porto. O Nantes ainda não conseguiu praticamente uma única vez entrar com perigo na área do Porto. Penso que isso diz tudo em relação a este jogo. Aliás, a única oportunidade, se é que lhe podemos chamar isso, foi naquele remate de Ziani de fora da área. Sim, mas aí tratou-se de uma jogada de meia distância. Obviamente. Touré. Vai contra o Lovic, Touré. Ganha o homem do Porto. Completa o alívio Nelson. Outra vez Drlovic. E este Porto que vemos hoje é de facto um Porto com muita personalidade. Pena. Deco. Capucho. Secretário. Fabri antecipa-se a Deco. Lançamento para o Porto. 2 minutos e meio para o intervalo. 1-0 para o Porto. Marcou Pena aos 34. Há pouco dizia-lhe que o Nantes conseguiu então na Liga dos Campeões 95-96 chegar a uma meia-final europeia, em que foi eliminado pela Juventus. O outro feito do clube em termos de futebol europeu foi conseguido na época de 1980, quando esta equipa chegou à meia-final da Taça UEFA. Jogou com o Valência, ganhou aqui 1-0, mas perdeu 4-0 na cidade espanhola e perdeu a oportunidade de jogar a final da competição. Pena agora faz sinal para o banco, ficou magoado naquele choque com Berson. A bota direita de Berson a atingir a canela de Pena. E o homem do Porto continua caído no chão. O árbitro manda Pena levantar-se e ajuda-o mesmo a fazê-lo. Manda-o seguir. Não vai em fitas este ano. Não, o juiz espanhol tem sido uma figura, tem passado ao lado do jogo claramente, e penso que isso é o melhor elogio que podemos fazer. Vamos ver o que dá este livre que vai ser marcado por Deco. 4 homens do Porto na área. Vai direitinho para as mãos de Michael Lampard. Aliás, o Fernandes Martín, que é o espanhol que está a dirigir o encontro, é psicólogo de profissão. Penso que isso de alguma forma lhe poderá valer nas circunstâncias mais complicadas de gerir. E diga-se, não tem sido um jogo nada difícil de arbitrar isto. Touré. Corre com Nelson, o francês do Nantes. Passou bem agora por Nelson. Touré. Amadá e Moldova na área. Mas o cruzamento foi interceptado por Jorge Andrade. Uma boa ajuda do central. A Luís e Jorge Costa vão alternando. Agora o Jorge Andrade é que não sai da equipe.
Eu penso que a principal vantagem que o Futebol do Porto conseguiu com a entrada do Jorge Andrade na equipa foram ganhos ao nível da velocidade. O central ex-estrela amadora é um jogador muito rápido e o setor defensivo do Futebol do Porto ganhou muito com a sua utilização. Caminhamos muito depressa para o intervalo deste jogo. Bruno, pode-se dizer que este 1-0 espelha muito bem aquilo que se passou dentro do relvado. Penso que é um resultado justíssimo. O Futebol do Porto está a jogar de forma muito concentrada, está a utilizar muito bem o pressing, está a conseguir de alguma forma retificar alguns dos pecados que se lhe viram no passado. E eu lembro, por exemplo, o Manolo José, muito recentemente no Jornal Público, fez uma crítica que eu penso que era justa na altura, quando afirmou que o Futebol do Porto joga apenas no carreto, portanto utilizou uma imagem velocipédica que é muito apropriada, mas hoje o Futebol do Porto tem sabido gerir muito bem o tempo de defender e de atacar, embora fazendo quase sempre pela certa, e tem conseguido dominar claramente este jogo e as raras oportunidades no jogo que têm passado muito tempo longe das duas balizas pertenceram claramente. Sendo certo que Fernando Santos disse na conferência de imprensa que só 2 golos serviriam para matar a eliminatória, é praticamente impossível que o Nantes venha a resolver isto a favor dos franceses. Sim, este golo até foi o Futebol do Porto o primeiro a marcar e isso tem implicações muito grandes a nível anímico. Praticamente terá matado a eliminatória. O Porto acaba a primeira parte em cima do Nantes, ainda que esta bola de Paredes vá para as mãos de Michael Andró. Já levamos 1 minuto e meio para além dos 45. O juiz espanhol Fernandes Martins está quase a acabar a primeira parte do Nantes Futebol Clube do Porto. Os portugueses vencem e estão a 45 minutos de pela primeira vez terem direito a jogar uns quartos de final da Taça UEFA. Secretário Deco penteou para Capucho, mas vai chegar primeiro Fabri. Landrou com os pés, como era obrigatório. É lançamento para o Porto. Mas Deco tentou lançar de primeira o Capucho. A intenção pareceu-me boa, mas a direção não queria. O secretário não tem tempo para fazer o lançamento. Fernandes Martins manda toda a gente descansar durante 10 minutos. Daqui a esses 10 minutos, assim que está de volta ao Labajoá, para lhe mostrar tudo sobre este Nantes Futebol Clube do Porto. Para já a festa portuguesa, o Porto ganha por 1-0 e caminha a passo largo para os quartos de final da Taça UEFA. Até já! Grande jogo. Grande jogo. Pela mão da SIC, você está de regresso ao Labajoá, onde o Futebol Clube do Porto vai vencendo o Nantes por 1-0 e está assim a 45 minutos de conseguir um lugar nas últimas 8 equipas com direito a disputar a Taça UEFA 2000-2001. A segunda parte vai começar já daqui a pouco. Vimos o golo de pena que deu direito à festa do brasileiro e à vantagem portista no Labajoá. Bruno Prata, as equipas estão com o mesmo elenco, tanto o Futebol do Porto como o Nantes. O que é que se pode esperar desta segunda parte? Será que a inversão, improvável, mas sempre possível no futebol, poderá ser proporcionada por alguma mudança brusca na equipa do Nantes? Bem, para já, e apesar de ter 3 avançados no banco, o treinador francês optou por não fazer nenhuma alteração e percebe-se que assim seja, porque os problemas do Nantes não são tanto de individualidades, mas mais de dificuldades de circulação de bola, que até é tido por ser a sua principal força. Mas nesse aspecto, quem tem estado muito bem tem sido claramente o Futebol do Porto, que estará talvez a fazer a melhor exibição que lhe vimos fazer esta época, isto até tendo em conta o valor do adversário. E quando assim é, isso só é possível porque as exibições individuais estão também elas a ser muito boas. E nesse aspecto gostaria de destacar o Paredes, que tem sido insuperável, o Capucho, que tem estado também muito bem, tal como o secretário, e o Jorge Andrade. Praticamente o único jogador que tem sentido algumas dificuldades tem sido o Nelson, também porque tem enfrentado o Touré, que tem sido o melhor francês, claramente. Numa equipa do Nantes, onde o Moldovan praticamente não se tem visto, em que o Amada, apesar de, segundo o France Football, ser o maior talento francês para o novo milénio, também não tem mostrado nada por aí além, e em que
o Futebol do Porto tem ganho claramente este jogo, quer em termos coletivos, quer em termos individuais. Não referi, por exemplo, a exibição do Deck e do Cheinho, e do Alenichev, que têm formado os vértices superiores do triângulo em que também joga o Paredes, e que têm sido fundamentais na boa dinâmica do Futebol do Porto neste jogo. No somatório disso tudo, então, temos um resultado favorável ao Futebol Clube do Porto por 1-0 em Nantes. A segunda parte joga-se a 1 minuto e 50 segundos. O Porto continua à frente dos franceses neste jogo e, por força disso, na eliminatória. E nem sequer era preciso que assim fosse, já que o Futebol Clube do Porto tinha vencido por 3-1 nas Antas e até podia perder 1-0 ou 2-1, que seguiria em frente para a próxima eliminatória da Taça UEFA. Eu gostaria ainda de referir que esta também está a ser também uma vitória do Fernando Santos, e há que dar mérito a quem merece. Ele soube resistir à possibilidade de introduzir um sentido mais guerreiro na equipa com a entrada do Cheinho. Era esse o pensamento da maioria dos jornalistas, era também o meu, confesso. Era também o pensamento, inclusive, do treinador do Nantes, que o disse ontem claramente. Mas Fernando Santos preferiu privilegiar a arte em detrimento desse sentido guerreiro que eu referi, e está provado que ele tinha razão. E para já no quadro do Labajoar, as cores continuam a ser o azul e branco, e o Drolovic falhou por pouco o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Muito bem lançado por Deco. Drolovic entrou na área e rematou à malha lateral da baliza de Michael Landro. Começa melhor outra vez a segunda parte do Futebol Clube do Porto. Deco. Rouba-lhe a bola Ziani. Vamos ver o que faz o Nantes neste ataque. Moldovan. Carrière. Dapal. Bem, Alenichev no caminho da bola. Sai o contra-ataque rápido do Porto. Alenichev para trás para Deco. Capucho está sozinho do lado direito, mas deixou-se antecipar por Armand. Confiou demais Capucho. Amadá. Não passa por secretário Amadá. Jorge Andrade. Bate longo o central do Porto. Fabri melhor que Pena. Torre. A situação de Drolovic ficou nos pés do Gie. Aloísio. Nelson. Pena não segurou. Fabri joga à vontade e deixa que a bola vá até Landro. Aloísio. Lapal a ganhar sobre Drolovic, mas Paredes a matar o lance. Deco. Fabri. Armand. Todas as opções de campo do Nantes estão a aquecer nesta altura. São eles o português Mário Silva, o descendente de portugueses Frederico da Rocha, Savimô, Monterrubio, Vairua e Delhomo. 3 avançados, como já referiu Bruno Prata, nestes 6 homens. Aloísio. Alenichev. Deco. O Bruno, eu sei que a amostra tem apenas 5 minutos, mas já dá para dizer que este Porto está igualzinho ao da primeira parte. E infelizmente para ele, o Nando também. Mas penso que isso acontece mais por mérito do Porto do que por mérito do adversário. Joga agora o Nando pela esquerda. Ziani. Passou por secretário, vem para o meio. Abre outra vez na esquerda para Armand. O cruzamento não chega à área. Secretário não deixa. Mais uma boa exibição na equipa do Porto esta noite. Ziani. Toda a ala direita do Futebol do Porto tem estado muito bem. O Capucho está a fazer um excelente jogo. Quer a transportar a bola, quer depois na ajuda ao secretário. Agora a Amadá ganhou um canto porque Jorge Andrade foi dobrar secretário. Ovchnikov vai ter uma oportunidade para testar a atenção neste início de segunda parte. O canto vai ser levantado por Ziani do lado esquerdo do ataque do Nantes. Corta Pena na ajuda à defesa. Outra vez Ziani. Bem Ziani agora. Pena está lá outra vez. E o
cruzamento acaba nos pés de Carlos Secretário. Alanichev. Lança a corrida de Capucho. Chega primeiro Landreau. Gerson jogou com Lapal. Carrière. Gier. Moldovan. Alô Romero. O Nantes não consegue progredir rumo à baliza de Ovtchinnikov. Vai agora ao Porto em direção às redes de Landreau. Capucho. Deco. Vem a Fabrique. Um dos primeiros erros, se não o primeiro erro de Deco esta noite. Touré. Apoio de Moldovan no meio. A bola sobrou com felicidade para Touré. Lapal corre à direita. Cruzamento de Lapal. Corte de Paredes pela linha final. A bola seguia na direção de Moldovan. É impressionante as vezes consecutivas em que o jogador paraguaio aparece na linha da bola. Uma das estrelas deste jogo, Paredes. Por outro lado, Gianni tem sido uma das exibições mais apagadas na equipa do Nantes. Levanta ao canto do lado direito, Gianni. Corta Jorge Andrade, o peito de Touré. Pôs a bola no pé de Aloísio. Não está ninguém no meio campo ofensivo por parte do Futebol Clube do Porto. Armand. Alanichev na frente do lateral esquerdo do Nantes. O cruzamento da Armand quase que ia para a bancada. Aliás, de resto, e isso ficou bem mostrado neste lance de há pouco, neste pontapé de canto, o que também se nota muito nesta equipa do Porto esta noite é o formato compacto da equipa. Toda a gente ajuda toda a gente e a barreira para o Nantes progredir é imensa. Sim, eu penso que aqueles 15, 20 minutos iniciais foram muito importantes para que os níveis de confiança do Porto fossem crescendo e neste momento o Fogo Porto voltou a ser aquela equipa que no passado dava garantias muito grandes a esse nível e isso é meio caminho andado para se conseguir as vitórias. Capucho. Perdeu Capucho. Amadá. Moldovan mais ao meio, mas a bola sobra para Ovtchinnikov. E quem visse apenas os jogos europeus do Porto, Bruno, não perceberia como é que a equipa está mal classificada no campeonato. Mal classificada, entre aspas, para o que é hábito, digamos assim. O Fernando Santos não gostou de ouvir um comentário idêntico ao teu na última conferência de imprensa. Isto respondendo à pergunta do jornalista francês. Ele lembrou na altura que o Porto está em terceiro no campeonato, que está a disputar a Supertaça Portuguesa, a Taça de Portugal e que continua em prova na Taça UEFA. Mas é verdade que o Fogo Porto, principalmente no campeonato, tem mostrado uma oscilação muito grande e que se pode falar numa equipa de duas caras, se olharmos para o que vem mostrando hoje e para o que fez em alguns jogos em Portugal. O jogo em Nantes para já mostra uma face muito luminosa deste Futebol Clube do Porto. Carrière vai tentar chegar ao passe de Berson. Conseguiu, mas pôs a bola em Nelson. Drolovic. Paredes. Secretário. Deco. Sofreu falta Deco, mas a bola continua nos homens do Porto. Fernandes Martins deu a lei da vantagem. Joga Aloísio. Alanichev. Nelson. Outra vez Alanichev. Nelson. Joga bem o Porto. Corte de Gier. E aqui o árbitro auxiliar enganou-se. Ele assinalou fora de jogo. Não foi visível na imagem, mas ele assinalou fora de jogo e a bola nem sequer foi tocada por Nelson. Foi tocada por um homem do Nantes. Embora o resultado deste jogo seja até o momento o mesmo daquele com que terminou o encontro das Antas, estão a ser dois jogos muito diferentes, porque o Fogo Porto está a ser hoje muito superior em relação àquilo que mostrou frente ao adversário francês no primeiro encontro. O jogo das Antas penso que foi um jogo estranho, em que o Fogo Porto não jogou bem, acabou por marcar um golo de penalti e outro de autogolo, mas até podia ter conseguido um resultado mais dilatado, tantas foram as oportunidades desperdiçadas. Isto frente ao adversário que mostrou então alguns nacos de bom futebol.
mas que, tirando o golo do Amada, praticamente não criou mais nenhuma situação de golo. E aí há alguma semelhança com o que se vem verificando hoje, porque praticamente não entrou na área do Ovchnikov. Portanto, a principal diferença é claramente o rendimento superior de hoje do Futebol Clube do Porto. Agora um cartão amarelo foi mostrado a Carlos Secretário por aquela falta sobre a Amada. Um cartão amarelo plenamente justificado pelo agarrão do Secretário quando a Amada tentava entrar na área numa situação privilegiada para centrar ou rematar a baliza. Livre para o Nantes. Corta a pena. Marcou um golo. Está constantemente nos lances de bola parada a ajudar a defesa. O brasileiro está de regresso, digamos assim. Está a mostrar algumas das coisas que se tinham visto nos seus primeiros jogos em Portugal. Ainda não está fisicamente tão bem como estava então, mas a sua capacidade de luta é um fator importante até na capacidade de recuperação de bolas do Porto. Vai sair outro cartão. Agora foi para Armar. Uma falta sobre o homem do Porto. Sobre Capuz. Um agarrão que Fernandes Martina não gostou e mostrou o amarelo para sancionar a infração do francês sobre Nuno Capuz. Ganhou Nantes sobre o homem do Porto. Claro, diz que o Capuz fez falta. Já se joga outra vez. Carrière. Giesiani. O Secretário tentava roubar a bola ao Nantes, não conseguiu. E depois Deck faz falta sobre o Boisson. Livre para os franceses. Armand. Foi do Ziani. Moldovan. Amada. Falta sobre Amada. Tentava entrar na área em tabela com o Moldovan. O francês sofreu falta. Fernandes Martin entende que houve um toque de Jorge Andrade. Parece-me um lance no mínimo duvidoso. Quando muito aquele joelho esquerdo de Jorge Andrade impede a corrida linear de Amada. O árbitro viu o lance como uma infração de Jorge Andrade. O livre é perigoso para a baliza de Ovchnikov. Zero do Porto com 4 homens. Não está à distância, diz Fernandes Martin. O juiz espanhol não quer que Nelson se porte mal, digamos assim, em frente a Fabri. Agora sim, ordem para o remate. É do Gier contra a barreira do Porto. Insistência de Gier por cima. A bola ainda tocou supostamente em alguém do Futebol Clube do Porto. O secretário ficou magoado depois de ter levado com a bola no primeiro remate de Gier na marcação do livre. E o treinador francês prepara 2 substituições. Vão entrar Monterrubio e Vairua. 2 avançados. Sai Touré. Um homem que jogou sobre o lado direito do ataque francês e que tinha tido uma exibição agradável ao longo da primeira parte. E sai também Moldovan. Muda pouco ou quase nada, Reinaldo Daniel. Sim, mas em relação à saída do jogador romeno, e parece lógico, porque praticamente não se deu pela sua presença em campo. Já a saída de Touré é um pouco incompreensível, conhecendo claramente o melhor jogador francês. A entrada de 2 avançados, o Monterrubio e o Vairua, compreende-se, até para refrescar o setor atacante. Sai agora Moldovan para entrar Monterrubio. Vamos ver se Monterrubio joga na frente ou cai para o lado direito, ou se será essa a tarefa de Vairua. O Monterrubio é um jogador baixo, mas é um jogador muito rápido e com boa dinâmica. Descai normalmente para o lado esquerdo, enquanto o Vairua é um jogador nascido, penso que no Tahiti, aliás, ele normalmente vai lá passar as suas férias, mas que é muito jovem, tem apenas 20 anos. Veio muito cedo para Nantes e formou-se na escola do clube francês. E vai Monterrubio na primeira ação no jogo. Cruzamento. Aloísio Magnífico corte do Aloísio.
Aliás, se na equipa francesa o argentino Fabri é conhecido por El President, penso que o Aloísio não lhe tem ficado atrás no rótulo. Como vimos há pouco, os franceses quase já não têm unhas para roer. A ansiedade é muita. O Porto continua a vencer por 1-0 no La Bajoire em Nantes e a vida da equipa francesa está muito complicada. A missão é praticamente impossível. Marcar 4 golos para eliminar o Futebol Clube do Porto. E vai pena para o ataque. Podia ser mais um lance perigoso, mas o brasileiro deu um toque a mais. Ainda recuperou. Ainda pena. Sobra para Drulovic. Gier e Fabri roubaram a bola a Drulovic. Vai Roy. Consequente o toque de calcanhar. Alenichev. Um mate muito forte do Deco. Ainda fora da área de Landreau. A bola não passou longe do poste esquerdo da baliza do Nantes. Aqui vemos. Pé direito na bola. Quase que beijava o poste esquerdo da baliza de Landreau. Alenichev. Já havia falta de Deco. Amarelo para o homem do Porto por ter lançado a bola para longe do sítio onde tinha sido assinalada a falta. Este é que era um amarelo absolutamente desnecessário. Sim, é absolutamente escusável. Revemos o lance. A falta tinha sido assinalada em cima da linha de meio campo. Depois Alenichev atirou a bola para trás. Viu o amarelo. Reinaldo Denian vê o Nantes a perder contra o Porto e mostra sinais de preocupação. Não admira. Penso que o árbitro espanhol não tinha necessidade de ter apitado esta falta. O Monterrubio realmente derrubou o Jorge Andrade, mas a bola ficou na posse do Ovchnikov. Não vejo necessidade de ter parado o jogo. Até porque noutras situações tem dado constantemente a lei da vantagem no árbitro espanhol. Sim, é o seu primeiro erro, provavelmente neste jogo, embora um erro de pouca monta. Nelson, víamos há pouco o banco do Porto, muito tranquilo. Nada que surpreenda de resto. Alenichev. Deco. Num primeiro momento bem, depois a sofrer falta. É livre para o Porto. Sim, mas a trabalhar muito bem no meio de 3 adversários. Secretário. Deco. Nelson. Deixou-se antecipar por Amada. Lá vai o francês. Será que ainda chega a tempo? Chegou, sim senhor. Pode sair cruzamento para a área do Porto. Monterrubio de cabeça. A bola sai ao lado da baliza de Ovchnikov. É o primeiro lance do Nantes. Bem desenhado. Sempre desenhado na direção da baliza do guarda-redes russo do Futebol Clube do Porto. E que Monterrubio desperdiçou com uma cabeçada ao lado. Sim, foi a primeira vez em que o Nantes, em todo o jogo, soube aproveitar o contra-ataque. Foi numa situação em que o Deco fez um passe muito apertado para o Nelson, que não conseguiu chegar a tempo, e o Monterrubio poderia ter causado alguns problemas. Felizmente o Porto não aconteceu. Tal como tu disseste, ele não é muito alto e faltou-lhe alguns centímetros para cabecear aquela bola na perfeição. Deco. Excelente o passe de Deco para as costas da defesa do Nantes. Capucho está sozinho. Alenichev corre ao meio. Mas depois Gilet não deixa que a bola chegue ao russo do Porto. Ganha velocidade o jogo. Vem aí outro contra-ataque do Nantes. É a resposta àquele do Futebol Clube do Porto. Os caminhos já estão tapados e a defesa do Porto está realinhada. Sim, o jogo está agora mais aberto. As marcações não são tão rígidas como se verificaram na primeira parte. Os jogadores começam a ficar cansados e a qualidade do passe também já deixa a desejar algo. Mais uma vez Alenichev a pedir a velocidade de Capucho, mas o corte de arrumar pela linha final. Vai ser pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Muitos portugueses nas bancadas do La Bajoire a ver a exibição de Capucho e dos outros 10 que estão em campo pelo Futebol Clube do Porto. Drulovic é um deles e vai levantar o pontapé de canto do lado direito. Caminhamos para o meio da segunda parte. Pé esquerdo de Drulovic para levantar este pontapé de canto. Pena não chega. Chega Jorge Andrade, mas cortou a defesa do Nantes. Remate de Nelson disparatado. Vai ser pontapé de baliza para os franceses.
Ziani. Secretário com Monterrúbio. O Nantes ganha o lançamento. Há quem esteja a registrar o jogo para ver mais tarde em casa. Para Portugal é assim quem lhe mostra este Futebol Clube do Porto a vencer em Nantes por 1-0. Monterrúbio entrou há pouquíssimo tempo e já teve uma oportunidade para empatar o jogo, mas não conseguiu porque a cabeçada saiu ao lado. Berson. Carrière. Berson outra vez. Passou sobre Deco. Abriu longo na direita. Corre a Amadá, mas a bola vai sair pela linha final e vai ser pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Ovsinikov mostrou alguma lentidão em repor a bola em jogo. Foi avisado por 2 vezes na primeira parte. Agora está um pouco mais rápido, certamente para precaver um amarelo. Secretário. Armand. Carlos Paredes. Berson não deixa que Capucho possa correr para a bola. Ziani. Recuou Ziani com a entrada de Monterrúbio e vai enruado. Sim. Foi umas alterações provocadas pelas 2 substituições. Ziani está a jogar mais atrás, mais para o meio campo defensivo do que ofensivo. Ainda que continua como um dos homens. Tem maiores responsabilidades em lançar a dupla da frente. Agora constituída por Bairroa e Monterrúbio. Deco. Ziani. E o vemos na recuperação de bola. Armand. Reinaldo Anui tem mais uma alteração para fazer. Armand continua com a bola. Monterrúbio. Jorge Andrade à frente do francês. Aloísio não chega, vai em Rio, está sozinho e empata o jogo. Um erro de Aloísio acaba por proporcionar o golo do empate conseguido por Bairroa, um jovem de 20 anos que entrou em campo há 10 minutos e que veste o Labajoire de verde e amarelo. Pelo menos a festa dos franceses é parcial, já que o Futebol Clube do Porto continua muito à frente nesta eliminatória. Mas este golo pode contribuir para alguma intranquilidade da equipa do Porto? Eu não creio que isso possa acontecer, embora isto foi um golo algo fortuito. Foi uma jogada em que o Aloísio me pareceu algo mal colocado. Não conseguiu fazer um corte completo e a bola sobrou para o avançado francês, que aproveitou bem. De qualquer forma, nos últimos minutos já se vinha notando que as marcações do Porto não estavam a ser feitas com a mesma forma coesa com que decorreram no primeiro tempo, e talvez esteja a altura do Fernando Santos refrescar a equipa. E o que é que achas que o Fernando Santos poderá fazer para inverter esta situação? Eu penso que as alterações a fazer serão provavelmente no triângulo do meio campo, e como Paredes não creio que possa ser substituído, até porque está a jogar muito bem. Penso eu que terá que passar ou por Deco ou ao Alenicher. Uma outra hipótese seria Drulovic, que não está a fazer um jogo empolgante, embora sim estar a jogar mal, mas penso que ele nos últimos dias esteve com uma gripe e que isso terá afetado claramente o rendimento. Em relação à equipa do Nantes, este golo pode servir como um tónico para cair em cima do Porto nestes 20 minutos que faltam para o fim? Sim, mas o Futebol do Porto é uma equipa experiente, certamente que saberá lidar com essa possibilidade. Falta agora sobre Capucho, diz Fernandes Martins. Pede-se o cartão amarelo para Armand. O homem no Nantes já tem um. Os azuis e brancos queriam que ele visse o segundo, que o tirava do jogo de forma prematura. Mas parece que Fernandes Martins não vai mostrar o segundo amarelo a Armand. Agora Fabri diz ao árbitro auxiliar que Capucho deveria ser retirado em maca. Fernandes Martins não deu ordem para isso. Apenas agora acontece a entrada dos maqueiros no relevado do Labajoire. Não vemos a falta de Armand sobre Capucho. É uma entrada muito dura. Por trás seria justificável o segundo amarelo. Claramente.
Mais um erro no desenrolar do jogo, na folha de serviços do árbitro espanhol. Pena fora de jogo, depois daquele passe de Carlos Secretário. Continua o Nantes, Monterrubio aproxima-se da área do Porto. Carlos Secretário tira de qualquer maneira. Alenichev, Drlovic foge do lado esquerdo. O golo de há pouco de Vairroa foi o segundo golo do francês nesta edição da Taça UEFA. Paredes, Alenichev, Drlovic, Nelson. Está a acusar pouco o golo, pelo menos para já, Bruno Prado, o Porto. Sim, mas embora seja verdade que há uma melhoria evidente também na equipa francesa, que está a jogar claramente em terrenos mais avançados do que o vinha fazendo até agora. Claro que isso também acontece porque o Fogo Porto passou a ser menos coeso e a fazer o pressing de forma menos eficaz. Pontapé livre para o Futebol Clube do Porto, agora do lado esquerdo, como atacam os portistas. Sanciona aquela falta que vimos em repetição de Nelson. Sobre Nelson, melhor dito. Deck para bater. Corta Berson. Nelson tentava devolver a Deck. Sai o contra-ataque do Nantes, mas Nelson não deixa que a bola passe para Amadá. Berson. Luísio deixa seguir para Ovtchinikov. Secretário. Penso que se impõe nesta altura, agora sim, a entrada do Chico. Já vai a correr para o banco. Este enorme barulho que ouvimos do Labajoar deve-se àquela falta sobre Armand. Vai sair um cartão para o homem do Porto. Já saiu. Para Jorge Andrade. Amarelo para Jorge Andrade. Vai entrar daqui a pouco Chainho. Está a apertar as botas junto ao banco do Porto. Os adeptos do Nantes tentam dar ritmo ao jogo da equipa. Um livre perigoso para a baliza de Ovtchinikov. Monterrubio provavelmente vai cruzar para dentro da área do Porto. É isso que faz, mas Jorge Andrade a cortar de cabeça. E Ovtchinikov a largar. E é o segundo gol do Nantes. Não há falta, segundo o gesto do árbitro. Não há qualquer falta. Um erro enorme do Sergei Ovtchinikov justifica a festa dos adeptos franceses. Armand aproveitou da melhor maneira aquele largar de bola do Sergei Ovtchinikov e empurrou-a para o fundo da baliza do Futebol Clube do Porto. E de facto, Bruno, pelo que vemos na repetição, não parece haver qualquer falta sobre o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Não, é um erro absolutamente inadmissível do guarda-redes russo, que pode comprometer o bom jogo que o Futebol Clube do Porto vinha fazer. O que é que explica este descontrole momentâneo da equipa do Futebol Clube do Porto? Até entraram bem na segunda parte, de repente sofrem 2 golos, sem que nada o levasse a pensar que isso podia acontecer. Primeiro que tudo, verificaram-se 2 erros individuais que não são muito comuns nesta equipa. Mas também é verdade que o resultado que se verifica neste momento não se pode resumir apenas a isso. E também é verdade que o Fogo Porto nos últimos 15 minutos vinha caindo claramente de produção. A pressão está agora muito mais em cima dos ombros dos homens do Futebol Clube do Porto. Há para jogar ainda 15 minutos. Vem aí a substituição. Chainho vai entrar agora. Sai Deco, entra Chainho. Pensava-se que esta mudança acontecesse ainda antes do jogo começar, que Deco ficasse no banco e que Chainho jogasse. Acontece agora a passagem do minuto 76. Sai Deco para entrar Chainho. Fernando Santos dá mais músculo ao meio-campo do Porto. Sim, este vai ser uma altura fundamental do jogo em que
Os jogadores do Futebol do Porto ou vão ser capazes de jogar de forma muito solidária e coesa, ou então vão passar por grandes aflições. Vamos ver o que é que acontece e como é que os portistas reagem. Nesta edição da Taça UEFA, o Porto tinha estado em desvantagem fora de casa apenas por uma vez, logo na primeira eliminatória frente ao Partizan de Belgrado. Os homens da Jugoslávia marcaram um golo aos 27 minutos da primeira parte. O Porto empatou mesmo em cima do fim com um golo de pena. Vamos ver então como reage a equipa de azul e branco, sendo certo que nem sequer precisam de marcar para garantir a eliminatória. Não podem sofrer mais, senão o jogo vai para um prolongamento. É a primeira vez esta época nas provas europeias que o Futebol do Porto sofre 2 golos no mesmo jogo. O olhar francês para o relevado do Labajoie tem agora mais esperança do que há 10 minutos atrás. O Nantes deu a volta e vence o Porto por 2-1. Ouvem-se palmas um pouco por todo o estádio. Tenta-se marcar o compasso para que a equipa de verde e amarelo se possa aproximar com perigo para a baliza de Ovtchinikov. Para já o Porto continua à espera do que este Nantes possa fazer no que sobra do jogo. O Porto não se pode resumir agora no restante jogo a defender a sua baliza. Tem que mostrar que é capaz de continuar a atacar. Vamos ver se isso acontece agora. Recuperou a bola Cheinho, Alenechev lança a corrida de Pena. Capucho vai no meio. Cheinho um pouco mais atrás, mas Pena já perdeu a bola. Aliás, Fernando Santos dizia ontem na conferência de imprensa que tinha muito respeito pelo Nantes, mas que medo não tinha nenhum. E certamente o treinador do Porto está nesta altura a pensar que está na hora de mostrar isso mesmo. Exatamente. O ruído no Labajoie é ensurdecedor. Canta-se e salta-se nas bancadas. Os adeptos franceses fazem a festa, pedem mais à equipa. Landreau. Não chega a tempo Monterrubio. Vai ser lançamento para o Futebol Clube do Porto. Denaoui de pé agora. Esteve quase sempre sentado no banco. Desde que o Nantes passou a ganhar, levantou-se. Quer estar mais perto do jogo. Agora que a equipa francesa está à frente do Futebol Clube do Porto. Apenas nesta parte da eliminatória. Porque, no geral, o Porto continua a mandar. E continua mais perto dos quartos de final que o Nantes. E diga-se que esta equipa do Nantes, Bruno Prata, tem uma eficácia ofensiva quase de 100%. Teve 3 oportunidades, marcou 2 golos. Se é que podemos chamar a oportunidade àquele lance de cabeça de Monterrubio. Era exatamente isso que eu ia dizer. Mais do que isso, aliás, o último golo não resultou claramente de uma oportunidade, mas de um erro fatal do Ovtchinikov. Em oportunidade e meia, por assim dizer, a equipa francesa conseguiu 2 golos, que é extraordinário. Acaba por conseguir 2 golos mais por demérito da defesa do Porto do que por mérito do ataque do Nantes. Cheinho. Perde para Amadá. Vai Roy na direita. Tem lá a Pau mais à frente. Joga com Amadá no meio. Ainda o francês. Mas à mão do francês, diz o árbitro auxiliar. Fernandes Martin aceita a decisão do colega. E marcou falta. Já lançada pelo Porto. Cheinho pela esquerda. Pena ao meio. Não tem linha de passe agora sim Cheinho. Cortou Gia. Via fora de jogo de Pena. O resto foi assinalado pelo árbitro da partida. Muita pressa agora dos franceses. Não querem que o jogo pare. Eu arriscaria neste momento que o próximo jogador a ser substituído no Porto será Pena. Porque para além de já não estar muito bem fisicamente e não estar... Vai Roy não estava fora de jogo, mas o árbitro marca pontapé de baliza. Houve um primeiro sinal do auxiliar que me enganou. Afinal era para marcar pontapé de baliza. Nunca podia haver fora de jogo de Vai Roy. E não têm razão em protestar os franceses. Vai Roy foi mesmo o último a tocar na bola. Bem decidido este lance pelo árbitro da partida. Mas dizia eu que o Pena nota algumas dificuldades físicas. Ele era um dos jogadores com alguns problemas
que acabaram por jogar. Os outros eram Paredes e Secretário, e talvez Fernando Santos venha a optar pela entrada de Maric. Amadá na direita, cruzamento para a área, Lenichev no caminho da bola. Parece que Maric é a opção que Fernando Santos tem no banco mais aconselhável para substituir Pena. Sim, penso que é o único. Para além de Maric, estão no banco ainda Ricardo Silva, Cleiton, Cândido Costa, Paulinho Santos. Cheinho já está em campo, por troca com Deco há pouco. Vai enrolar de longe. Segura agora Ovtchinnikov. Apesar de tudo, tem sido uma noite difícil para Ovtchinnikov. Não tanto pelo volume de trabalho, mas mais por aqueles pequenos erros que vão salpicando a exibição. Ele complicou as coisas, claramente. Cruzamento vai enrolar. Agora outra vez segura Ovtchinnikov. Foi num lance parecido com este que o Nantes conseguiu o segundo golo. Mas desta vez o guarda-redes do Porto não teve problema em segurar o cruzamento de vai enrolar. Revemos aqui. Falta sobre Pena. O brasileiro tentava virar o Porto para o contra-ataque. Pinto da Costa agora um pouco mais preocupado do que estava há pouco. Lenichev. Vai sair amarelo para Lenichev, é o segundo. Demorou tempo demais a marcar a falta. Fernando Martins não mostrou o segundo amarelo a Lenichev e expulsou o homem do Porto. Mas tendo em conta que ficou no bolso o segundo amarelo num lance muito feio sobre o capuz de Arma, este é um excesso de rigor do árbitro espanhol. Mas é também mais um erro desnecessário do jogador portista. O Lenichev sabia perfeitamente que tinha um amarelo e não tinha necessidade de estar a queimar tempo, embora seja verdade o que tu acabaste de dizer. Apenas a diferença de critério é que me leva a falar em excesso de rigor. E a vida do Porto está cada vez mais complicada. Sim, não só porque vai jogar os minutos até final do jogo com menos uma pedra, mas também porque esta expulsão vai de certeza condicionar as opções que Fernando Santos certamente vinha estudando nos últimos minutos. E para além disso, para além de condicionar este jogo, se o Futebol Clube do Porto garantir a passagem aos quartos de final, condiciona o próximo, porque a Lenichev não poderá jogar a primeira mão dos quartos de final no caso do Futebol Clube do Porto segurar este resultado ou até marcar outro golo e passar para a próxima eliminatória desta Taça Leste. Claramente. Tendo em conta ainda por cima que a Lenichev tem crescido de produção imensamente nos últimos jogos e tem sido cada vez mais fundamental neste Futebol Clube do Porto. Fernando Santos prepara-se para fazer entrar Paulinho e face ao que aconteceu há instantes, percebe-se perfeitamente que assim seja. E Pena continua a ser um candidato a sair. Poderá ser, mas se o fizer, Fernando Santos ficará sem nenhum ponto de referência no ataque e isso criará algumas dificuldades, porque permitirá que a defesa do Nantes jogue em terrenos mais adiantados. Outro dos candidatos, no meu entender, era Drlovic e é mesmo ele quem sai. Eu digo que era Drlovic porque seria outra opção de Fernando Santos para manter esse tal ponto de referência e porque Drlovic também não tem estado em grande produção neste jogo. Face à expulsão, parece muito mais razoável esta opção do Fernando Santos do que a saída do Pena. Paulinho Santos vai de certeza para o meio campo, ocupar o lugar que era de Lenichev. O Porto fica sem o lado esquerdo do ataque. Sim, agora o triângulo é formado pelo Paredes, pelo Paulinho sobre a esquerda e pelo Cheinho mais sobre a direita. O Deco provavelmente irá surgir mais no apoio ao Pena. O Deco, aliás, o Capucho. Pelo que já se viu deste jogo e já se viu quase tudo, Bruno, dá a sensação que por aquilo que o Nantes tem feito, só um outro erro do Futebol Clube do Porto proporcionaria um terceiro gol à equipa francesa. Sim, esperemos que isso aconteça. O Futebol Clube do Porto está a jogar neste momento claramente em 4-3-2, face à expulsão do jogador russo. Landreau agora joga como livre na equipa do Nantes. Vem quase até ao meio campo para começar o ataque dos franceses e vai lançar longo na direção da área do Porto. Saltou um homem do Nantes, mas a bola foi ter com Ovtchinnikov. Aloísio pede a toda a gente para subir. Bate longo o guarda-redes russo do Futebol Clube do Porto.
Corre Capucho, mas ganha Armand. Ainda cheinho. A intenção era devolver a Capucho. Vai ser lançamento para o Nantes. O lance anterior viu-se que a equipa francesa vai tentar agora aproveitar lançamentos para a área portista, para tentar aproveitar a altura elevada de muitos dos seus jogadores, e no lance referido foi o Gillet, que tem 1,88 m, surgiu na área a ganhar ao Jorge Andrade. Mais uma alteração no Nantes, sai Berson para entrar Frederic da Rocha. É o tudo por tudo de Reinaldo Anier. Tira o único homem defensivo que tinha em campo, lança alguém que gosta de jogar do lado direito do ataque. Sim, embora o da Rocha possa também partir terrenos mais recuados, ele muitas das vezes joga no meio campo. Vamos ver onde é que ele se coloca. A bola sobra para os homens do Nantes. Carrière, Monterrubio de primeira. Frederic da Rocha ainda corre, mas a bola corre demais e vai ter com Ovtchinnikov. Pena. Fabri. Lapal. O Pena não está claramente em condições. Amadá corria pela direita, o Porto ganhou a bola. Aí vai Pena, tirou a bola à Carrière, mas está sozinho naquela zona. O corte de Fabri é fácil. Era presa fácil nesta altura ao Pena. Está completamente desacompanhado neste momento. E já gastou as baterias todas, digamos assim. Sim, ele está a mancar, inclusive. Paulinho. Nelson, sem qualquer desprimor para Pena, digamos que o Porto agora joga com 9,5. Carrière. Fabri. Da Rocha. Ziani para trás para Carrière. Fernando Santos vai executar a sua última substituição. Penso que é Marinho que está a despir o fato de treino. E agora sim, eu aposto tudo que sai Pena. Só pode ser. Aí está ele em luta com Fabri. Faz falta ao homem do Porto. Parecia-me isso que tinha acontecido, mas o árbitro decide-se pelo contrário. Eu penso que ele terá decidido bem, porque Num primeiro momento houve um encosto de Pena, mas depois sim, o Fabri puxou depois o brasileiro do Porto. É puxado. Aqui vemos Fabri, o homem que fez falta sobre o pé. Paulinho Santos para marcar o livre, ainda antes da substituição. Pena nem se faz ao lance. Está em nítida dificuldade. Sim, mas o passe foi muito adiantado e não valia a pena eles gastarem energias. Agora Fabri vê um amarelo mostrado por Fernandes Martino. Marcou a falta muito longe do sítio onde ela teria sido assinalada. E fora de jogo a Pena naquele lance de Paulinho Santos. Estamos a meio minuto do fim. Pena caiu nesta altura no relevado do Labajoar. Está com imensas dificuldades para continuar em campo. De resto, Marit já está junto ao quarto árbitro. A placa já está levantada. Pena, às tantas, vai ter de sair em marca. Agora é Landreau quem puxa, ajudado pelo árbitro brasileiro do Porto. Pena não gosta nada do gesto de Landreau e vê um amarelo. O guarda-redes do Nantes. Este árbitro espanhol parecia muito calmo em termos disciplinares, Bruno Prata, mas com o aproximar do fim do jogo tem tornado as coisas difíceis. Sim, mas aqui ele fez o que tinha a fazer. O guarda-redes que queria a toda a força levantar Pena, e o Pena compreensivelmente está a tentar queimar alguns segundos, mas isso o evitar dessa situação não cabe aos jogadores. Revemos aqui o lance. Pena deixa-se cair no relevado, agarrado à perna direita. Entretanto já saiu o brasileiro, entrou Marit. A falta vai ser de novo cobrada por Paredes. Mal cobrada por Paredes. Por cima da baliza de Landreau. Carrière atrapalha-se com a bola. Lapal. Vamos ter 4 minutos de compensação neste jogo. É o tempo que falta para o Porto segurar este resultado e rumar aos quartos de final da Taça UEFA.
Ovtchinnikov deixa que a bola saia pela linha de fundo. Vai ser pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Os adeptos portugueses gritam Porto, Porto nas bancadas do La Beaujoire. No futebol 4 minutos ainda é algum tempo, mas o jogo parece decidido. Esperemos que assim seja, embora vamos ter que esperar para o confirmar. Marites ganha mais uma falta à defesa do Nantes em circunstância a Gier. Mais um livre para o Futebol Clube do Porto, mais algum tempo para o Porto, em inferioridade numérica, matar no ataque e deixar o Nantes longe da baliza de Ovtchinnikov. Mal Capuz, muito fraco o cruzamento. Marites aperta, Berson e faz falta. Berson não, já não está em campo. Era Gier. Vem outra vez Landreau para despejar a bola na área do Porto. Há pouco não deu em nada, vamos ver agora. Também não dá, Jorge Andrade cortou de cabeça. Ziani ganha a segunda bola. Monterrubio. Corte de Carlos Paredes. Ainda o Nantes. 2 minutos e meio para o fim. Sufoco junto à área do Porto, mas é um sufoco relativo, já que o Nantes não se preocupa em construir nada, preocupa-se apenas em mandar a bola para perto da baliza do Ovtchinnikov. É compreensível que assim seja, há pouco tempo para jogar. O mais importante do que fazer a circulação de bola neste momento é colocá-la na área portista. E a missão do jogador de Futebol do Porto é tapar todos os caminhos da baliza do Ovtchinnikov, procurar gerir o tempo quando tiver a posse de bola, mas é muito difícil fazê-lo nesses instantes finais. Fernando Santos de cócora junto ao banco do Porto, apreensivo o treinador azul e branco. Vê o Porto a perder por 2-1, vê o Nantes por perto da baliza de Ovtchinnikov. Para já sem grandes consequências. A bola salta de cabeça em cabeça e sobra para o pé de Carlos Secretário. Mas o Porto também já não consegue ser objetivo nesta altura, mas é perfeitamente compreensível que assim seja. Marites é o único homem que por norma fica fora da área do Futebol Clube do Porto. Terceiro take de Landreau. Nesta altura do jogo, ter ou não ter menos um jogador é muito importante. Até em termos anímicos tem algumas implicações. E este lance espelha a preocupação do Porto em apenas tirar a bola de perto da área do Ovtchinnikov. Acaba a partida pela primeira vez na história do clube azul e branco. O Futebol Clube do Porto consegue o apuramento para os quartos de final da Taça UEFA. É justo este apuramento, Bruno Pratas? É justo e diria mais. Penso que, de alguma forma, este resultado é um pouco mentiroso, porque o Futebol do Porto foi claramente superior na primeira parte, foi claramente superior durante uma boa parte do segundo tempo e acabou por ver-se na condição de derrotado face a 2 erros individuais, 2 erros graves, principalmente no segundo do Ovtchinnikov. O Porto faz a festa no relvado do La Beaujoire. Carlos Paredes tem uma camisola do Nantes, mas jogou com o número 5 nas costas no Futebol Clube do Porto. Foi um dos melhores. O Porto começou a ganhar o jogo logo aos 34 minutos da primeira parte com este gol de pena. Não deu para garantir a vitória, mas deu para assustar a equipa francesa e deu para pôr o Porto a caminho dos quartos de final. Jogada individual de pena, passou por 4 homens do Nantes e depois, face a Michael Landreau, rematou para o fundo da baliza francesa. Vemos mais uma vez a arrancada de pena rumo à área do Nantes e o remate final do brasileiro que pôs o Porto a vencer aos 34 minutos da primeira parte. O Nantes só chegaria a um golo já na segunda parte. O golo do empate foi conseguido por Bairroa depois de um erro de Aloísio. Aconteceu este lance aos 68 minutos de jogo. Aqui revemos, Aloísio não consegue o corte e Bairroa remata para o fundo da baliza de Ovtchinnikov. Estava empatado o jogo nesta altura, a tarefa do Porto complicava-se e complicou-se ainda mais quando Sergei Ovtchinnikov largou esta bola e permitiu que a Armand marcasse o segundo gol do Nantes e provocasse uma instabilidade enorme até ao final do jogo, uma incerteza enorme. Ainda por cima depois, Alenicchev foi expulso, mas o que é certo é que o Futebol Clube do Porto
conseguiu segurar os 2-1, conseguiu manter esse resultado até ao final e depois foi só gerir a vantagem para seguir em frente para os quartos de final da Taça UEFA. O estádio vai sendo abandonado pelos adeptos do Porto, que foram muitos, também cá estiveram muitos imigrantes, e pelos adeptos do Nantes. O Porto está apurado para os quartos de final da Taça UEFA. Este foi o futebol que a SIC lhe mostrou hoje, uma proeza inédita do Porto e do futebol português. O José Alberto Carvalho, no Jornal da Noite, vai-lhe contar o resto da atualidade. José Alberto. Obrigado, Luís Marçal. É para isso mesmo que aqui estamos, já a seguir no Jornal da Noite.